Tudo bom, galera? Estamos aqui com mais um Judicecast, com um convidado para lá de especial. Pela terceira vez ele está aqui, né? Falou em direito empresarial, é com ele mesmo. É o Dr. Glauco Ramos. Pela terceira vez, um cara que eu admiro. Estou muito feliz de ele ter aceito esse convite pela terceira vez. E hoje nós vamos falar da recuperação judicial, recuperação extrajudicial e da falência. Tudo bom, Dr. Glauco? Tudo bem. Muito obrigado, primeiramente, viu? Tudo bem, André. De verdade. O prazer é meu poder estar aqui debatendo com você mais uma vez temas tão importantes, né, para a população, para os empresários, até mesmo para os funcionários, enfim, para toda a população brasileira, que é o tema da recuperação judicial e também extrajudicial. Então, gente, eu dei uma estudadinha aqui, eu vi que a antiga lei que a gente tinha era de 1945, que era a Lei 7.661, né, que era da concordata, lá atrás, acho que era o Código Comercial ainda. E agora, dia 9 de fevereiro de 2005, temos a Lei 11.101, que é a lei que vamos tratar hoje, que é da recuperação judicial, que foi um marco empresarial, né? Essa lei, ela procura resguardar a empresa para ela não quebrar, vamos dizer assim, né? E ela tem finalidade de função social, né? Ela mesmo diz para preservar os empregos, para continuar pagando tributo, enfim. O que você me diz um pouco sobre essa lei, por que ela é tão importante para a sociedade, né? Exatamente, André. A Lei 11.101 de 2005, uma inovação, surgiu como um remédio para as crises, vamos dizer assim. Momentos de dificuldade, passamos vários, né, desde a pandemia agora, os empresários sofreram bastante com isso. Surge essa lei de recuperação judicial, que contempla também as possibilidades da recuperação extrajudicial, que é uma recuperação um pouco mais simples, que envolve algumas das etapas da recuperação judicial, só que com muito menos custo, né? Dr. Glauco Ramos, e esse termo anglo-saxônico, americano, stay period, 180 dias, né? O que viria a ser isso dentro da recuperação judicial? Boa pergunta, viu, André? O stay period é um dispositivo dessa lei que é o estabelecimento pelo judiciário, pelo magistrado, do prazo de 180 dias a partir do ingresso judicial do plano judicial de recuperação da empresa. O juiz recebe esse plano e imediatamente, nos termos dessa lei 11.101, ele determina um prazo de 180 dias, que é o prazo de suspensão de todas as execuções, de todas as restrições que existirem sobre essa empresa. Por quê? Para dar um fôlego para essa empresa, poder se reorganizar, poder se preparar para essa recuperação judicial. Então, com 6 meses, ele consegue administrar a empresa dele, ele volta eventualmente a ter capital de giro, ele pode, inclusive, obter novos financiamentos, novos recursos junto a instituições financeiras, André. E eu gostaria de falar sobre isso na sequência, claro, porque essa condição de novos recursos, ela tem uma condição especial. Então, esses 180 dias, ele não pode sofrer nenhum tipo de restrição cadastral, ele não pode sofrer nenhum tipo de execução, bloqueio, não pode sofrer leilões, nem bloqueios, nem penhoras, nem cisbajude, nem nada. Então, é como se o legislador quisesse dar uma paz de espírito, entendeu? Um sossego, um momento de sossego de 180 dias para que o empresário possa se reorganizar para enfrentar esse momento de recuperação judicial. Tá, doutor, o que viria a ser a conversão da dívida em capital? Ótima pergunta. Várias coisas acontecem na recuperação judicial. Entre elas, elastecimento de prazos, você ganha mais prazos, redução de juros, entendeu? Renegociações, todos esses aspectos acontecem. E esse fator que você que acabou de mencionar, de transformar em capital, como se os credores, mais ou menos falando de uma forma mais leiga, assim, para o entendimento, é como se os credores se tornassem, existe a possibilidade, dentro do plano, devidamente aprovado e homologado pelo juízo, se for o caso, dos credores se tornarem, entre aspas, proprietários de uma parte da empresa. Ou seja, eles trocam o crédito deles por uma participação societária.
Ou seja, aumenta ainda mais, André, essa questão da responsabilidade. Sim. Porque se a pessoa é dona, se o credor se transforma num sócio, mesmo que minoritário da empresa, obviamente o interesse dele total vai ser da recuperação. O que ele visa? Ele visa que a empresa se torne saudável em todos os aspectos. Essa é a verdade. Então, que é uma possibilidade que existe, obviamente tem que ser aprovado pelos acionistas, tem que ser aprovado pelos credores, tem que ser aprovado pelo administrador judicial, pelo judiciário, pelo magistrado. Mas se tudo isso acontecer, existe essa possibilidade. Aquele crédito é convertido em participação na empresa, em participação societária, e a partir daquele momento ele é, entre aspas, também proprietário daquela empresa. É uma saída muito boa, muito interessante, muito curiosa e muito inovadora. Certo, doutor. Para decretar a falência, tá? Você está dentro de um plano de recuperação judicial já. Se você, caso descumprir, qual seria a gravidade de descumprir? E nesse sentido, assim, você conseguiu, né, o benefício da recuperação judicial, evitando a falência, obviamente. E quais são assim, as possibilidades do cara descumprir esse período de recuperação judicial que vai decretar a falência de verdade mesmo? Né? Excelente pergunta, André. É importante dizer uma coisa. Uma das garantias da recuperação judicial, com o ingresso em juízo, com o plano, com a apresentação do plano inicial, uma das garantias é exatamente a impossibilidade, a proibição de ser decretada a falência. Essa é a verdade. Então, o empresário, ele tem a segurança de que a falência dele não será decretada enquanto ele estiver acompanhando e honrando o plano de recuperação judicial apresentado aos credores. A sua pergunta é muito importante, porque você trouxe o seguinte: se houver a violação. Isso, exatamente. Então, se o plano está sendo seguido, foi aprovado, foi homologado, está todo mundo observando. Agora, se houver a violação, aí sim, ele pode ter a sua falência decretada. A segurança do empresário é continuar trabalhando, continuar cumprindo o prazo, continuar observando todos os prazos, normalmente, e cumprindo o plano. No entanto, se ele violar, é possível sim, perfeitamente, e acontece de ser decretada a falência da empresa. Perfeito. Eu tenho alguma dúvida, né, que eu dei uma estudada, obviamente, né, para perguntar para o especialista, que é o doutor. Assembleia Geral de Credores, o que viria a ser isso? A Assembleia Geral de Credores, ela é constituída logo após a apresentação do plano, porque o plano ele tem que ser submetido à apreciação e à aprovação dos credores. Então, o administrador, com o auxílio do administrador judicial, é montada essa Assembleia Geral de Credores. Certo. Os credores vão ter contato com o plano, com a questão de prazos, de juros, de eventuais carências, enfim, renegociações, vendas de ativos. Tem alguns casos que pode ser colocado no plano a venda de algum ativo. A empresa tem o direito de se desfazer de alguns ativos para poder honrar com alguns compromissos junto aos credores. Sim. Mas isso tem que ser aprovado por essa Assembleia de Credores. É a reunião de todos os credores que vão debater e vão aprovar ou não. Eu já imagino que você vai fazer uma pergunta. E se tiver um credor chato ali, chato entre aspas, que não aprove? Entendi. Não, a pergunta é outra ainda. É outra ainda? Outra. Então perfeito. Eu vou perguntar o que te perguntar. Nessa Assembleia Geral dos credores, existe a possibilidade de um credor mais legalzinho, vamos dizer assim, dele trocar o crédito dele para ele entrar ele ver que o negócio vai dar bom, que não vai falir, e ele virar sócio. Existe essa possibilidade? Sim, exatamente. Um dos efeitos da recuperação judicial é exatamente essa possibilidade. O credor vira sócio. O credor troca o crédito dele, vamos usar uma expressão mais popular, ele troca o crédito por uma participação societária. Participação ativa no processo. Isso, exatamente. A partir daquele momento, ele continua no plano, continua aprovando, continua fazendo tudo que tem que ser feito em termos dentro da Assembleia de Credores. No entanto, ele é um sócio dessa empresa a partir daquele momento.
Certo. Eu estou vendo aqui a preservação da sociedade e a economia, preservação de empregos e de renda. Isso daí está no artigo 47, que eu acho que é a finalidade, né? Uma das principais finalidades, viu, André, é exatamente essa Função preservação. social, finalidade social, né? Tem um apelo, essa lei fortíssimo, né? Sim, tributário também. Mas se você me permite, só para... pegando um gancho no penúltimo tema nosso, que é a respeito da Assembleia, da aprovação de todos, mesmo que algum credor ou alguns credores minoritários se manifestem contra a aprovação do plano, se houver esse interesse social, que você acabou de mencionar, André, se houver o interesse dos funcionários, entendeu? O interesse da manutenção dos empregos, por exemplo, o magistrado tem a autonomia de suprir essa não aprovação de alguns e homologar o plano mesmo com essa rejeição, com esse não de alguns credores que venham não concordar com o plano. O magistrado tem o poder, vamos dizer assim, sim. de fazer a aprovação do plano. Correto. E quanto ao administrador, né? Antigamente se falava massa falida, mas hoje é administrador da recuperação judicial, quando surge o papel dele, tanto na falência, que tem um administrador, e na recuperação judicial também tem um administrador. Qual é a função desse administrador, né? Muito boa pergunta. A principal função do administrador judicial é ser um canal de ligação e de conversa entre a empresa e entre os credores. Então, o administrador, ele é nomeado pelo juiz, entre os administradores da justiça, né, cadastrados, né, ele é nomeado e ele vira esse canal de comunicação, de intermediação e de negociação com os credores. Visando o quê? Visando a aprovação do plano, visando a aceitação do plano. Só que o administrador nunca age sozinho. Geralmente é uma ação conjunta. É o administrador atuando juntamente com o jurídico da empresa, isso é fundamental. Esse administrador pode ser qualquer pessoa? São administradores cadastrados na justiça, né? Sim. Que tem, obviamente, especificação técnica, enfim, formação. Formação. Eu achei muito engraçado isso, porque pelo que eu li, que tem a reputação ilibada. Eu vi que pode ser um médico, pode ser um engenheiro, não precisa ser advogado, pode ser qualquer pessoa que tem reputação ilibada, independente de qual a profissão da pessoa. Exatamente. Geralmente que tem um pouco de intimidade ali com né? Mas na letra da lei é engraçado isso. É verdade, é verdade. Mas com certeza não. Sim. Na prática é diferente. Geralmente as varas que lidam com varas especializadas que lidam com recuperações, eles já têm um grupo de pessoas deles ali, de administradores, que podem ser nomeados já com uma certa experiência, né? E essa ilibada, né? Reputação ilibada, né? Uma reputação ilibada e uma capacidade, né? O doutor tem escritório em São Paulo, Curitiba, Londrina, sede em Brasília, né? Em São Paulo realmente tem uma vara especializada de direito empresarial. Sim. Aqui em Londrina queria o quê? Uma vara cívil, por exemplo? Aqui seria uma vara normal, né? Normal, não tem especialização. As cidades maiores, as capitais, geralmente têm varas especializadas. Agora eu estou com uma pergunta, estou com dúvida, né? Porque é um assunto extremamente importante, de extrema, né, importância social para os empresários. Quanto à sede, eu vi que o local onde vai acontecer o processo é o lugar de maior atividade, não necessariamente a sede. E se for uma empresa de outro país, é na filial onde se está aqui no Brasil. É isso mesmo, doutor? Perfeitamente, exatamente. O local, tem empresas que têm uma sede numa determinada cidade, mas as maiores atividades delas é numa filial, vamos dizer assim, em termos de comercialização. Se for uma indústria, sim, às vezes uma indústria até maior pode estar localizada numa outra cidade. Então, o foro competente é na cidade das maiores atividades que a empresa tiver praticando. E nesse período da recuperação judicial, eu também dei uma olhada que ela continua gerando tributos, tudo, né? Tem alguns incentivos financeiros para empréstimos, prazos, eu vi aqui para não cair no efeito dominó. O que seria esse efeito dominó e os benefícios são justamente para não acontecer isso? A tua pergunta é muito boa, viu, André? São duas perguntas. Você falou do efeito dominó e da questão financeira, de algum benefício financeiro, né? Isso, os benefícios. Eu acho que até para não gerar... eu vou começar falando pelo efeito dominó. O efeito dominó é quando vai caindo tudo, entendeu? A pessoa
não consegue pagar um fornecedor, automaticamente ela não consegue mais certidão para atuar, se atuar com o poder público, daí ela perde a certidão, ela não consegue mais crédito, daí os bancos fecham as portas, daí ela começa a ter restrição, quer dizer, um efeito dominó, daí ela começa a demitir, já atinge uma questão social, que os funcionários começam a perder os seus empregos, quer dizer, uma peça derrubando a outra. É uma cadeia que muitas vezes, se não houver uma ação rápida do empresário, do administrador, se não houver uma ação rápida, acaba não segurando mais. Daí vem um credor lá que não recebeu e entra com pedido de falência. Aí acabou, então, daí não tem mais. Um negócio terrível. Então, o efeito dominó seria esse. A questão financeira, que vem em decorrência da recuperação, tem um aspecto muito interessante, André, muito bacana mesmo, que é a questão de que novos créditos, eles entram numa condição melhor do que os antigos. Sim. Eles são extraconcursais, que chamam, né? Eles chamam de extraconcursais. Então, a empresa entrou em recuperação, ela precisa de um capital de giro, por exemplo. Então, se ela procura um banco, o banco, sabendo que aquela empresa está em recuperação judicial, ele tem mais interesse em fornecer crédito para empresas, guardadas, evidentemente, as análises do caso concreto, óbvio, né? Sim, claro. Tem empresa que não tem como levantar, mas se a empresa for saudável, tiver como se reerguer, o banco, as instituições financeiras, elas preferem, têm mais interesse em dar crédito para uma empresa em recuperação judicial do que para uma empresa normal. Por quê? Porque as condições de recebimento, elas são extraconcursais, ou seja, são condições privilegiadas. O banco cedendo, por exemplo, um crédito de capital de giro para uma empresa em recuperação judicial, ele vai receber antes dos demais credores. Entendi. Ele tem uma situação privilegiada. Isso é muito importante, porque favorece aquele empresário que está sufocado, está morrendo, está ali na beira de uma falência. O que acontece? Todos os bancos fecharam as portas para ele, André. É o que acontece quando está próximo de uma falência. Todo mundo fecha as portas. Fecha as portas. Porque já está com restrição cadastral, já está com nome sujo. Sim. Então todos os bancos fecham as portas. Começam os fornecedores não fornecer mais. Começam a querer receber à vista. E não fornecer. Mais. Então, só forneço para você se você me pagar à vista. Então as dificuldades vão aumentando. Está chegando próximo do efeito dominó. O que o banco, com a recuperação, o banco tem interesse em fornecer o crédito, em fornecer o dinheiro para essa empresa, porque ele receberá em condições privilegiadas. Que bacana. Isso é interessante. Agora sim, temos a recuperação judicial, né? Existem alternativas em caso de uma empresa pré-falência, outras alternativas fora a recuperação judicial? Tem. É muito interessante. A lei traz a questão da recuperação extrajudicial. É como se fosse uma recuperação judicial sem os custos. Depois, se quiser tocar no assunto de custo, né? Porque, sim, porque é multidisciplinar, tem contador, tem advogado, tem... Até vou perguntar quantos profissionais participam disso. E não é muito pequeno os custos também. Pro lado de honorários, obviamente. Né? Dependendo do tamanho da empresa. Então, a saída seria, então, a recuperação extrajudicial. Um procedimento, entre aspas, mais simplificado, que teria por objetivo os mesmos efeitos da recuperação judicial. Nós estamos fazendo, André, curiosamente, para um cliente nosso aqui no interior de São Paulo, essa recuperação extrajudicial. A gente faz como se fosse uma assembleia de credores, só que não com a formalidade que tem na justiça. Sim. Mas a gente conversa com credor por credor, é o que nós estamos fazendo. Pegamos todo o passivo dele, estamos conversando um por um, negociando, ganhando carências, estamos ganhando carências de 3 a 4 meses e zerando as dívidas. Entendeu? É um empresário muito bem sucedido, de sucesso, que tem muitos recebíveis, mas o momento do recebível não está batendo com o momento da dívida. Ou seja, a dívida está engolindo ele antes de chegar o recebimento. E está funcionando bem. Então, estamos tendo êxito. E dito isso, existe então, pelo jeito, renegociações individuais, é isso? Individuais. São renegociações individuais que não dependem daquela questão da aprovação, né, na Assembleia de Credores, da recuperação judicial. Todo mundo tem que aprovar. Aqui não. A gente comunica cada credor
e vai negociando individualmente. E quando existe, André, um bom relacionamento, essa empresa tem um bom relacionamento com os credores, quase que uma amizade, assim, por causa do tempo que vem trabalhando com esses fornecedores, com esses credores. Então, nesse caso, existe uma chance muito grande de haver êxito, do empresário obter êxito na recuperação extrajudicial, tratando credor por credor, buscando reparcelamentos, renegociações, prazos maiores e diminuição de juros, e vai resolvendo caso a caso. Eu sei que você é um exímio tributarista, como todo um monstro da advocacia empresarial, né? E os créditos tributários, por que eles não são passíveis à recuperação judicial? Boa pergunta. Quis o legislador que o crédito tributário ficasse afastado, separado e não contemplado pela legislação. Seria bom que pudesse contemplar, né? Mas eu acho que o legislador joga mais os créditos tributários, a mim me parece, tá assim, falando intuitivamente, para essas transações, né? Por exemplo, a transação agora, a PGDAL 11 de 2025, que terminou em 30 de setembro, mas que na verdade não terminou, porque teve uma nova PGDAL 16 de 2025. Eu não gosto muito de falar em números, porque ninguém gosta de número. Ninguém gosta de número de lei, né? Mas estendeu isso daí, tá? Prorrogou essa transação, agora de 145 meses de prorrogação, que acabou agora esse ano, em setembro, está prorrogada para os débitos em dívida ativa da PGFN. Não gosto de falar assim, porque as pessoas... da Procuradoria. Eu acredito que é para resguardar para execução fiscal mesmo. Isso. Eu acredito que seria para isso. Está prorrogado agora, já vamos até, né? Quem é do ramo sabe. Então, o empresário que está precisando aí de um fôlego, de uma transação tributária, de um parcelamento até 145 vezes, o que está na Procuradoria em dívida ativa está prorrogado esse parcelamento até dia 30 de janeiro de 2026. Então, está aí a notícia aí para quem... Né? E por que as grandes empresas, frequentemente, elas desencadeiam insolvência em cascata? O que seria isso? Você está se referindo mais a uma atitude de má fé? Não, é uma pergunta aqui que eu criei na inteligência artificial. Criou até isso aqui. Falência de grandes empresas frequentemente desencadeia insolvência em cascata. Perfeito, é isso mesmo. Né? É óbvio, né, que vai levar uma insolvência em cascata, porque uma grande empresa, ela além dos empregos diretos, da atividade direta dela, ela tem atividade indireta, correto? Então, ela tem ali em volta dela, orbitando ao redor de uma grande empresa, muitas pequenas empresas, diversas pequenas empresas, que são fornecedores e que dependem, né, que vivem, fica ali que nem um satélite, né, orbitando ao redor da grande empresa. A insolvência em cascata, André, é exatamente isso. Se a grande quebra, as pequenas vão. Insolvência em cascata, vai quebrando junto. É verdade. Ela não tem para quem fornecer. Exato. E agora entendi perfeitamente. Agora vi a pergunta aqui. Sim. Às vezes uma empresa pequena... Uma empresa que tem 10 fornecedores que dependem mais ou menos que exclusivamente dela. Se ela quebra, quebra as pequenas. Às vezes uma pequena, toda a produção dela, 70%, 80%, vai para aquela grande. Sim. É comum. Sim. A grande para quando não é exclusividade. Isso, exatamente. Então acaba dando provocando essa insolvência em cascata. Vamos começar a falar das custas agora aqui. Qual é o custo de uma recuperação judicial? Os custos. Eu estou vendo aqui que tem honorários advocatícios, tem custas judiciais de publicações, tem o custo administrador judicial, que é de 2% a 5% dos créditos sujeitos. Isso. Explica isso daí, porque... Boa. E por quê? Você vai entrar em uma recuperação judicial já falindo, é uma dúvida minha isso daí. E... com o dinheiro que você tem, o banco que vai te emprestar esse dinheiro para você pagar esses custos, para depois o banco ter aquele retorno que você falou que é benéfico para o banco, é isso? Isso, pode ser um caminho, as custas judiciais, ela depende muito do tamanho da empresa, né? A gente costuma mencionar sempre um caso muito recente, que todo mundo acompanhou, né? Que foi o caso da recuperação judicial das lojas americanas, né? Todo mundo conhece, né? Sim. As lojas americanas, por exemplo, o passivo dela era da ordem de 43 bilhões. Poxa. Uma grana. É um dinheiro, hein? Então, 43 bilhões. É bi. A recuperação dela, por exemplo, só de custo com honorários advocatícios, atingiu a casa ali de 220 milhões de reais. Pena que nós não pudemos, né,
ser advogado das lojas americanas. Entendeu? Seria uma honra, hein? Seria uma honra, seria uma honra. Nossa. Mas, em poucas palavras, tem ali o administrador judicial, que gira de 2% a 5%. 2 a 5%, eu vi aqui. Pode haver os honorários, além dos honorários advocatícios, a questão das custas, publicações, que dependendo do tamanho pode ser 100 mil, 200 As próprias custas judiciais. As né? custas judiciais, as perícias eventuais, contábeis, aqui. Exatamente. Consultorias especializadas, é multidisciplinar, multifacetado, né? Multifacetado. É muita gente para tentar salvar, tudo pela finalidade de salvar emprego, tributos. Perfeito. E, né? O que a gente costuma dizer, uma empresa assim, pequena, vamos colocar dessa forma, com faturamento aí de, sei lá, 10, 20 milhões por ano, ela vai gastar no mínimo, provavelmente assim, por baixo, uns 700 mil reais, de 500 a 700 mil reais, com tudo, com advogado, com contador, com perícias, com administrador judicial, com tudo. Porque, para começar, o administrador judicial é de 2 a 5% do valor do passivo. Se ele tiver um passivo de 10 milhões, já deu 500 mil reais. Embora o doutor citou, que está com um caso em São Paulo, até comentou agora há pouco, de uma recuperação extrajudicial, né? Fala de judicial, me vem advogado na cabeça. E numa recuperação judicial, vai ser necessário um advogado que vai ser contratado. Qual é a hora que a empresa... Qual é o tempo que ela percebe isso, que ela contrata o advogado? Isso pela tua experiência, claro. Perfeito. Essa pergunta é tão interessante, André, que nós temos um questionário aqui que a gente usa, que a gente fornece para as empresas, para saber o momento dela entrar com essa recuperação judicial. Exato, isso então, é muito importante. Né? Porque a pessoa vê que está com a corda no pescoço, mas ela não sabe se ela aguenta mais 2 meses, 1 mês, 3 meses. É questão de tempo. Isso, não pode chegar ao 5º dia útil e a folha de pagamento não ser quitada, não ser paga. Ferrou. Isso é um problema social, é uma coisa gravíssimo, que não pode acontecer. Então a gente coloca 3 cenários para a empresa, que é a questão financeira, operacional e jurídica. A gente manda um questionário com 3 itens em cada tópico desse: financeiro, operacional e jurídico. E a gente pergunta para o empresário assim: se pelo menos um desses pontos você incidir em pelo menos um desses pontos de cada 3 hipóteses dessa, você tem que fazer, você está no momento, chegou a hora da recuperação judicial. Então eu até estou com uma anotação aqui, ó, por exemplo, financeiro. A pessoa tem que ver fluxo de caixa negativo por meses, execuções simultâneas, dificuldade para pagar a folha de pagamento, fornecedores ou tributos. Então, nesse primeiro ponto, se um desses ele estiver incidindo, por exemplo, dificuldade de pagar a folha, já acende uma luzinha vermelha. Eu vou falar aqui do operacional. A questão operacional: perda de cliente-chave, restrição severa de crédito, quer dizer, o cara não está conseguindo crédito mais, entendeu? Fornecedores, o que nós comentamos agora, né? Fornecedores exigindo pagamento antecipado e à vista. Quer dizer, o fornecedor está percebendo que está correndo risco de tem um não perigo receber ali. Então, se nesse segundo ponto tiver um item também, uma dessas hipóteses estiver acontecendo com a empresa, e o terceiro, que é um aspecto jurídico, a gente fala, é o momento de fazer a recuperação judicial. Com segurança, a pessoa, esse empresário que incidir nesse questionário nosso aqui, que é um questionário técnico, se o empresário estiver incidindo nisso, com certeza absoluta, André, ele já está até com o sono meio comprometido. Já não está dormindo tranquilo à noite, não está tendo a sua qualidade de sono. Porque já tem credor em cima, já tem fornecedor, já tem banco, já tem restrições cadastrais, já o nome já está sujo ou quase isso, já não está mais com certidão. Para quem atua no poder público, tem que ter certidões. A pessoa já não tem mais as certidões, já não consegue trabalhar. Sim, doutor, pelas vezes que a gente já conversou e sempre chegamos à mesma conclusão, e outros convidados também, que a advocacia exige especialização, igual a medicina, né? Essas grandes empresas sempre têm um setor jurídico ali dentro, tal, mas nesses casos específicos, ela vai ter que procurar um advogado fora do padrão deles ali, porque com certeza, a equipe deles jurídica não está preparada para uma situação dessa. Então, com certeza. Geralmente é isso que acontece? Infelizmente, o dia a dia de um advogado de empresa que está inserido ali no meio empresarial, ele acaba consumindo, né? Ou seja, a pessoa acaba fazendo o dia a dia ali e 24 horas por dia é pouco, né? Porque... E essa recuperação judicial é extremamente complexa, tem que ser um advogado especializado ali, né? E ele está ali para o dia a dia da empresa, numa empresa de funcionamento normal. Isso. Né? E não é criticar as empresas, mas elas sugam, né?
Sugam talvez o advogado, o conhecimento do advogado. Sim, sugam. E vamos para o lado negro da história. Você está livre, pode falar o que você quiser, mas assim, eu parei para pensar aqui, inclusive depois eu vou citar, eu li um conteúdo no Migalhas, que foi publicado dia 13 de agosto, agora de 2025, pelo Juarez Fernandes e pelo Dr. Álvaro, sobre recuperação judicial e lavagem de dinheiro. Dito isso, eu recomendo a leitura, né? Está lá no Migalhas, Juarez Fernandes, recuperação judicial e lavagem de dinheiro. Mas dito isso, eu vou te fazer uma outra pergunta. A situação é clara. Se a falência for de fato e ele conseguir a recuperação judicial, ele vai conseguir diversos benefícios, né? Como dito aqui hoje, foi explanado isso. E é possível fazer uma simulação, falcatrua mesmo. Tipo, a empresa jogar dinheiro para o outro lado, falar que está falindo para conseguir benefícios. Você já viu algum caso desse? Qual é a penalidade disso? Se tem alguma... se existe, né, esse tipo de coisa no Brasil atualmente. Agora eu entendi porque que você falou que ia fazer um lado negro de uma pergunta. Agora eu entendi o lado negro. Porque a intenção é para ajudar. Isso. Mas o brasileiro, como consegue dar um jeitinho para tudo, se tem benefício, se vai ter melhores prazos, tudo. Eu pensei, ela pode simular a própria falência para expandir. Sim. Né? Com certeza, sem dúvida alguma, André, é possível as empresas utilizarem de dívidas fake, falsas obrigações, aumentar em questão de dívidas, de obrigações com fornecedores ou com devedores, buscando uma recuperação judicial para ter condições melhores, para ter melhores condições de taxas, de prazos, de renegociações, de descontos. Então, isso acontece. Se a gente disser que não acontece, nós estaremos sendo inocentes e vamos estar faltando com a verdade. Isso acontece. Os não todos, mas um número de empresários, né, talvez no desespero ou não, ou buscando algum tipo de benefício, eles acabam fazendo isso. Aí cabe... Houve um momento que teve mais, viu, André? Existiu esse tipo de assim, coisa. De forma mais... A pessoa já falava, será que a empresa está mesmo em recuperação ou está buscando outra coisa, entendeu? Hoje diminuiu um pouco. Mas o judiciário tem como fazer as averiguações, as investigações, detectar isso. E daí vem as punições, né? Obviamente, se você está fazendo uma coisa errada desse naipe, você está cometendo crime de fraude contra credores. Por exemplo, no crime da lavagem de dinheiro... E da lavagem de dinheiro também. Da lavagem de dinheiro, a segunda geração, acho que é a Lei 9.613, nós estamos na terceira geração. O que é a terceira geração? Envolve qualquer tipo de crime, é suscetível de lavar dinheiro, que é a Lei 12.683 de 2012. Ou seja, muitas vezes o ilícito que deu-se a lavagem de dinheiro, a pena é muito menor do que a própria lavagem de dinheiro. E o que o Juarez Fernandes escreveu no dia 13 de agosto no Migalhas, eu dei uma lida nisso, né, porque teve um episódio aqui com o Dr. Rafael Soares de Lisboa sobre lavagem de dinheiro, inclusive dos livros que eles mesmos eram autores. E existem diversas modalidades, o pessoal é criativo. E essa parte de lavagem de dinheiro, eu tenho certeza absoluta, né, para conhecimento da gente, que o doutor domina, por ser mais ligado à área penal, que é mais que você é criminalista, que o doutor é criminalista. Eu prefiro crimes quando a ordem econômica federal, tudo, mas a gente faz mais no comum, né? Domina muito mais do que a gente que acaba atuando mais na área empresarial, societária, enfim, tributária. Então, é exatamente isso, entendeu? Muitas pessoas acabam usando a lavagem de dinheiro. O artigo 1º da lavagem de dinheiro lá, o doutor me corrija, ele já traz um detalhe, fala que são dinheiros que ocultado, escondido, não sei o que lá, fruto de ilícito penal. Na verdade, a ocultação são três fases: a ocultação, a omissão de mutilação e a introdução. Existe até reciclagem. O artigo 1º da Lei 9.613 fala os crimes passíveis, porque lá na primeira geração, lá atrás, era só o tráfico de droga, que era suscetível a dinheiro. Perfeito. O artigo 1º da Lei 9.613 traz crimes contra a ordem econômica, terrorismo, mais alguns crimes. E a terceira geração, que é a que nós temos agora, que é a Lei 12.673 de 2012, o primeiro artigo fala que, no artigo 1 fala que qualquer crime é suscetível de lavagem de dinheiro. E no final do artigo, o doutor vai me corrigir, fica à vontade, fala que essa lavagem, essa ocultação desses valores tem que ser introdução. Fruto de ilícito penal. Com certeza absoluta. A terceira geração fala que
qualquer ilícito penal é suscetível de lavar dinheiro. Isso. Lá na primeira geração era só tráfico de drogas, né? Isso. Falam até do Al Capone, da lei seca, tráfico de Perfeito. álcool, né? Das lavanderias. Então, trazendo para a realidade nossa daqui do tema nosso de recuperação judicial, se algum empresário, alguma pessoa cometer numa recuperação um ilícito penal, quer seja uma fraude contra credores, ou uma falsidade ideológica, falsificação de documentos, enfim, qualquer ilícito que cometer ali numa recuperação judicial, e esse dinheiro for ocultado, vai cair na lavagem de dinheiro, porque é um dinheiro ocultado, as três tipos. Esconde dinheiro, depois dissimula e depois reintroduz de uma forma aparentemente ilícita, né? Fruto de ilícito penal. Qual seria o ilícito penal? Seria, em tese, né, uma recuperação judicial. Fraude. Agora nós saímos do direito empresarial e agora nós estamos tratando com muita propriedade do direito penal com o professor André com a gente. É um prazer. Eu peço perdão, porque, na verdade, eu vou ser um pouco repetitivo. Embora nós estamos com um tempo bom, acho que o pessoal está entendendo, mas eu quero que a função desse podcast, que você já é sócio, né, pela terceira vez, que é uma honra inestimável. Você e o Fabrício Carrara vieram 3 vezes, o Dr. Luiz Carlos Raul, deputado federal, está em segundo lugar com 2 vezes, junto com o professor Caversan, 2 vezes também, e o Dr. Rafael Garcia, 2 vezes. E esse podcast é tão bom, te interrompendo, que agora eu comecei a aprender um pouco de direito penal. Bom demais. E eu estou aprendendo empresarial com o doutor muito pelas 3 vezes que você veio. Né? A gente falou de PAD, nós falamos de Hold de SA, e hoje estamos falando desse tema maravilhoso, que é a recuperação judicial, que eu estou aprendendo muito. Muito obrigado. Muito mesmo. Então, sendo repetitivo, o momento, então, para procurar um advogado é o mais rápido possível. Quando detectar algum problema, o empresário, ele tem que ver que ali o setor jurídico dele não vai dar conta. Detectar aqueles 3 pontos que eu fiz uma leitura rápida aqui. Sim. Que são elementos no aspecto financeiro, algumas situações no aspecto operacional e situações no aspecto jurídico. Se tiver enquadrado nesses 3, é um sinal muito forte, muito relevante, de que talvez seja o momento. Mesmo porque se o empresário perder o timer do momento da recuperação, quer seja judicial ou extrajudicial, ele pode ser surpreendido com um pedido de falência. E isso é muito ruim. Eu falo assim, você empresário, que está numa situação meio assim, vá para um especialista, urgente, tem um aqui na minha frente. Obrigado. Não, com todo respeito, não estou fazendo propaganda, estou falando, eu sei que você lida com esse dinheiro, por exemplo, não vem me procurar que eu vou indicar ele. Né? Muito obrigado. Mas assim, doutor, a gente falou bastante, assim, quais são as maiores vantagens dele procurar um advogado e já entrar com antecipação com a recuperação judicial, para ter todos os benefícios, quais são as maiores vantagens, e depois que passa e evita a falência, a empresa volta mais forte, como que é esse processo? Essa pergunta é tão boa, André, que eu acho que uma das maiores vantagens é a recuperação da credibilidade. Porque o empresário, ele tem uma resistência, isso é normal. Eu vou fazer uma recuperação, a sociedade vai saber que eu estou passando por dificuldades. É exatamente o contrário. Se for uma recuperação correta, justa, honesta e principalmente viável, porque não adianta você fazer uma recuperação de uma empresa que não tem como. Ela vai afundar de qualquer jeito. Aí não fica mais difícil. Mas se for uma recuperação judicial viável, a posição nossa, o entendimento nosso é que a recuperação, longe de denegrir a imagem da empresa, ela, na verdade, dá mais credibilidade. Porque numa assembleia de credores, em que todo mundo vê a postura séria do administrador, da empresa, do jurídico e os credores participando ativamente de tudo, isso dá muita credibilidade para a empresa e ela sai mais forte. Ela sai mais forte da recuperação. Eu reparei, porque a pergunta lá atrás que a gente conversou, inclusive o credor, muitas vezes surge o interesse de trocar o crédito por ser sócio, isso. Né? Para ver o nível. Para ver o nível, Quer né? dizer, você só vira sócio... É sempre de uma coisa confiável. Isso, de uma coisa confiável. De uma empresa viável. Você vai virar sócio de uma empresa que você sabe que vai quebrar dentro de 6 meses, um ano. Jamais, ainda mais Nunca pessoal desse ramo, eles querem ganhar mais, né? Isso. E tem um detalhe que me ocorreu agora, André, se me permite dizer. Se me veio na cabeça aqui, se o prazo de 160 dias, vamos supor que fez o plano, são muitos credores, a Assembleia está difícil de conversar, está difícil de contornar, está difícil de encontrar um denominador comum.
O que fazer nesse caso? E está acabando, está se esgotando os 180 dias. Vai esgotar, o juiz vai encerrar, vai zerar, volta ao zero e cada um por si? Não. Existe a possibilidade, na Lei 11.101, de 2005, existe a possibilidade de submeter um pedido ao magistrado, ao judiciário, requerendo a prorrogação desse prazo de 180 dias por mais 180 dias. Então, o juiz pode deferir. Ele fala, vocês estão sérios, vocês estão corretos, vocês estão buscando, vocês apresentaram a relação. Acreditar que mais 180 realmente vai dar certo. Também, isso, né? porque qual o objetivo? Né? Qual o objetivo da lei da recuperação, da falência e da recuperação judicial? É exatamente resguardar os empregos, resguardar a questão social, tributária, né? Geração de riquezas. A empresa que está trabalhando está gerando riqueza, está gerando impostos, está recolhendo impostos. Então, o objetivo é esse. Se necessário for, desde que devidamente fundamentado, o pedido tem que ser acatado pelo judiciário, tem que ser acatado pelo magistrado e mais 180 dias tem que ser dado para a empresa poder se levantar. O objetivo é esse. O objetivo é recuperar. O nome já diz, recuperação. Tem que recuperar. E só é suscetível o empresário, uma sociedade empresarial, né? Que devedor, no caso da recuperação judicial. E por que motivo empresa pública de economia mista não são suscetíveis da recuperação judicial? Sim, empresas públicas, eu acho que a tua pergunta já traz, né, com ela a própria resposta. Né? Porque você não... Pensa uma empresa pública, com dinheiro público. Do povo, com nosso dinheiro, né? Daí ela entra numa recuperação judicial. Então, eu acho que resvala mais numa... Quis o legislador, primeiro preservar, né, o poder público, mas resvala mais numa questão de governança mesmo, né? É uma coisa mais delicada. Eu acho que não caberia. Nesse ponto, eu acho que o legislador agiu certo de não submeter uma empresa de economia mista. Vamos supor, o Banco do Brasil é economia mista, não é? Sim. Daí você vai fazer uma recuperação judicial do Banco do Brasil. Fica esquisito. É com nosso dinheiro, né? Exatamente, com dinheiro que é um dinheiro... Normalmente a gente não gosta de falar de artigo, mas esse é exatamente o artigo 2º, inciso 1º. São os excluídos da recuperação judicial, que são empresas públicas, empresas estatais. E no inciso 2º, traz umas semi-excluídas lá, né? Que é plano de saúde, que é previdência complementar, que é instituição financeira, que é plano de saúde, já falei. Enfim, traz algumas situações que tem que ter um tipo de liquidez, se não der certo aí... Eu gosto de conversar com você, André, se me permite, nesses podcasts, eu vou dizer por quê. Pela memória fotográfica que você tem, entendeu? Não que a gente leu a lei, já li várias vezes, mas ele cita o artigo, o inciso, o dispositivo. Se bobear, ele fala o que está escrito na lei. Parabéns. Doutor, então, esse assunto, você acha que tem mais ainda explanado? No final, você quer fazer algumas considerações finais? Não, então... o maior conselho que você dá para os empresários que estão numa situação... que devem procurar mesmo, né? Qual é o conselho que você deixa? As alegações finais, vamos dizer assim, os memoriais. Isso. Se a gente fosse continuar falando, André, eu acho que a gente continuaria aqui mais algumas horas. Sim. Porque é um tema tão... Intrigante, né? Intrigante e tão abrangente que daria para falar aqui o resto da... Que envolve muito, gente. Desde o trabalhador lá embaixo até os fornecedores, Sim. Até os tributos, até a União, até o PIB. Daria para ir longe, né? Exatamente. O que eu diria é que o empresário brasileiro ele é um herói. Isso é sem dúvida alguma. Nós somos no pior sistema tributário do mundo, dos piores. Né? A gente costuma brincar, fala que no Brasil você tem que ser profissional. Aqui amador não se cria, não. Não tem como. Então, o empresário brasileiro ele é um vencedor, sim. Tem que matar os 10 leões por dia. Verdade. E mata os 10 e consegue dar a volta por cima. Então, o que eu diria para o empresário brasileiro é isso. Continua o seu trabalho com seriedade, fazendo as coisas corretas. E no primeiro momento em que perceber o perigo, a luz vermelha acesa dessas questões financeiras, fornecedores, restrições, parte jurídica, perceber que tem um risco ali, não deixar a coisa chegar num nível de falência. Não deixar chegar num pedido. Porque daí depois fica mais... Daí não tem mais. Daí vai ter que fazer a falência. E a falência não interessa para ninguém, André. Não. A falência não interessa nem para os credores. Porque numa recuperação, mesmo que com juros menores, subsidiados e prazos maiores, o credor vai receber. E os empregos serão mantidos. Agora, numa falência, não.
Não, tem uma ordem, né? É. Alguns recebem, mas se seguir a ordem... Né? Vai seguir aquela ordem, que eu tenho Sim. certeza que o doutor conhece até o artigo da ordem. Não, os trabalhadores de 3 a 5 salários mínimos. Isso. Depois, enfim, Vai os fornecedores não vão receber nunca. Não vai receber nunca. É. E na recuperação o judicial recebe. Então eu acho que o caminho é esse, ficar muito atento, ficar... E tem outros detalhes. Agora me lembrei, a gente vai falando... Vamos lá. Não sei se nós temos tempo ainda. Temos tempo ainda? Temos tempo. Eu sei que o doutor é ocupado aí, deve ter aí mais tem tempo. Você sempre, com o doutor, eu boto uma meia hora a mais, sempre 20 minutos, porque eu sei que você sempre tirou uma coisa da manga aí. Muito obrigado. Me surgiu uma lembrança agora que na lei tem um dispositivo muito interessante que uma empresa pode comprar aquela empresa em recuperação. Olha que coisa interessante. Olha só. Ela incorpora, ela compra e ela não precisa assumir o passivo. Tem um dispositivo. Olha só. É curioso. Essa eu tenho certeza, daqui a pouco você vai me falar o artigo, eu sei que você vai... Não, essa não conhece. Essa não. A empresa, eu estou falando de uma forma leiga, olha que curioso, André. Vamos supor que não tem mais jeito, ali a coisa começa a apertar e a assembleia de credor e o faturamento não entra, aquele desespero, né? Existe um dispositivo legal que uma empresa de fora pode fazer uma proposta, comprar sem assumir o passivo. Ela compra limpa a empresa. E esse passivo? Aí vai, entendeu? Fica perdido. É curioso. É curioso demais. É curioso. Porque até você falou agora... Eu vou até achar esse artigo porque assim, você falou agora, existe até gente que Boa vive pergunta. disso, de comprar empresas falidas e reestruturar. Tem gente que vive disso, não tem? Isso, exatamente. Pessoas que compram empresa e reestruturam tudo. Ele vai deixar os contatos dele aqui, no próprio YouTube, né? Nós vamos estar lá. E eu vou deixar o Instagram também, que é JudesCast. As perguntas podem ser feitas do programa, que inclusive, após o programa, a gente vê as perguntas todas, a gente responde. Né? A gente responde lá na caixinha de perguntas. 83, é o artigo 83 da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Isso, empresas em recuperação judicial, desde que devido expressamente previsto no plano de recuperação judicial, pode ser colocada essa hipótese. E adquirir uma empresa em recuperação judicial é uma das alternativas mais viáveis para os empresários que pretendem aumentar suas receitas. Agora nós temos que saber e descobrir aqui para onde vai esse passivo. Para onde vai esse passivo? Deixa eu ver aqui. Mas interessante. Mas eu creio que pode ser algum incentivo até, né? Pode ser. Fiscal para a empresa. O artigo 47 da lei prevê o não fechamento da empresa por causa das finalidades e funções sociais, né? Sim. De repente pode ter algum incentivo fiscal, alguma coisa nesse sentido, de simplesmente eliminar. Não sei. Sim. Não faço ideia. Nós vamos fazer depois uma nova... Sim. Mas é isso, tá? Existe essa possibilidade, sim. Então, duas coisas importantes que acontecem nessa... Que é assim, interessante. Essa questão de outra empresa poder adquirir, a empresa em recuperação sem o passivo, deve ter algum tipo de compensação, com certeza. E a segunda é a questão dos créditos extraconcursais que o banco pode fornecer um capital de giro, crédito para investimento, para o que for, para uma empresa em recuperação, porque ele vai receber em condições privilegiadas. Ou seja, ele tem preferência em dar um crédito, e preferência e mais segurança, em dar um crédito para uma empresa em recuperação judicial do que para uma empresa em atividade normal. Olha só. Curioso, né? Muito curioso. Você vê como que o legislador quis mesmo salvar as empresas. Então, quis salvar as empresas. Porque realmente a empresa é o que sustenta o país, o PIB, né? Que gera os tributos todos, que nos... Infelizmente, a gente não tem a contraprestação que deveria, porque as pessoas... O Brasil as pessoas que mais pagam tributos no mundo, né? Então, a gente não tem essa recompensa, mas os empresários pagam forte os tributos, têm trabalhadores, sustentam famílias. Sim. Então, a questão social é primordial. Inclusive, essa lei foi um marco, né? Em 2005, revolucionou o direito empresarial justamente por preservar empresas que, antes disso, acredito que faliam direto, fechavam, como a gente sabe, de várias empresas aí no passado, fechou, né? Gente, eu peço para vocês seguirem o JudCast, seguir todos os contatos do Glauco, ele vai deixar os contatos dele aqui agora. E eu agradeço muito a presença desse cara incrível. Né? Vocês viram que aqui é ao vivo, a gente não esconde nada. Né? E, assim, estou muito grato, doutor. Muito obrigado, viu, André? É sempre um prazer poder conversar com vocês sobre assuntos tão atuais, tão relevantes, tão intrigantes
E a gente, de alguma forma, a gente leva esse, né, através desse bate-papo, é uma Sim, conversa, um bate-papo. é uma conversa. Sim. Através desse bate-papo, dessa conversa, a gente acaba levando esses importantes esclarecimentos para a população de um modo geral, mas em especial para esse público-alvo que são os empresários que vivem diariamente essas agruras e dificuldades, né, de ser um empresário no Brasil. Felicidade também, claro, né, e a felicidade de ser um empresário, mas essas dificuldades que às vezes está num momento tão difícil e fica na dúvida, devo entrar com a recuperação ou não devo? Entendeu? Essa é a pergunta que tem que ser respondida, mas de preferência num tempo hábil suficiente para não haver um prejuízo maior. Gente, acabou, só que não. Aquela história toda que o Dr. Glauco falou, com muita autoridade inclusive, da possibilidade do empresário comprar uma empresa falida e não assumir o passivo. E a gente ficou na dúvida para onde vai esse passivo. Você descobriu já, Dr. Glauco? Exatamente. Na verdade, você vê que tema empolgante, né? Envolvente, a gente vai pensando, falando. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sedimentado, é que essa empresa adquirente da empresa que se encontra em recuperação judicial não transfere para ela as responsabilidades tributárias. Né? Por que tributário? Tributário o governo pode. Sim, inclusive execução fiscal. E isso, como é do governo e há interesse, né, por parte do governo que as empresas continuem, então ele pode abrir mão do tributário. Então não responde por tributário, ambiental, que também é do governo. Também. E trabalhista. Só a parte trabalhista que ficou meio assim. Mas esse é o entendimento. Mas é um incentivo, né? É um incentivo para a empresa continuar. Mas esse é um entendimento legal. Então, se uma empresa resolver adquirir uma empresa em recuperação judicial, ela vai ter a isenção, ou seja, não terá responsabilidade, não responderá pelo passivo tributário, ambiental e trabalhista. Essa é a resposta. A gente estava comentando aqui, tentamos achar no Google, essa é a resposta. Gente, na verdade eu confundi um pouco o Dr. Glauco, porque eu entrei na parte criminal, lavagem de dinheiro, mas hoje o episódio foi o mais natural de todos, sem sombra de dúvidas, porque é um amigo, eu esqueci até que a gente estava sendo filmado. Verdade. E é uma honra inestimável estar com o doutor aqui, tomando água de coco, enfim, é um meu amigo, é um cara que eu admiro muito profissionalmente, eu me espelho muito no Dr. Glauco, né? Muito obrigado, André. Principalmente numa parte tributária, que é uma época da minha vida, até hoje eu sou um tributarista também, mas eu gosto muito da área criminal, mas você é um espelho para mim na área tributária, sem sombra de dúvida. Eu te agradeço imensamente, você sabe que o respeito e o carinho é o mesmo, que a gente tem por você, pela tua competência, pela sua dedicação, em especial na área, e pela sua contribuição na área penal, criminal, enfim. E eu achei interessante aqui, né, para finalizar, você viu que até o Flash ali quis fazer uma pergunta. Isso. Entendeu? Mas eu acho que está certo, vamos deixar perguntas para outra ocasião. Doutor Glauco, só uma dúvida minha. A recuperação judicial, ela tem muita diferença, entrando um pouco para a área tributária, de lucro presumido, real, ou empresas que estão no Simples, no MEI? Existe recuperação para todas as empresas ou qualquer empresa é suscetível? Qualquer empresa é suscetível, desde que se enquadre nos termos da lei, dos artigos que você bem trouxe aqui para a gente, da Lei 11.101 de 2005. Qualquer empresa, desde que esteja em dificuldade, ela é suscetível. Não é muito normal, assim, algumas empresas que utilizam dessa coisa com fins escusos, né? Mas, enfim. Teve essa parte. Mas dentro da legalidade, do normal, qualquer empresa... Botando na balança, ela é extremamente benéfica, né? É benéfica. Não tenho o que falar. Foi um marco no direito empresarial. Isso, sem dúvida alguma, viu? Você colocou bem, doutor. A recuperação judicial para empresas que estão precisando desse fôlego é extremamente benéfico. Estabelece carências, taxas melhores, renegociações, prazos. Isso é muito bom, é muito interessante para a empresa. Talvez, em muitos casos, é a diferença entre a sobrevida e o fim dessa empresa. Maravilha, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Tamo junto sempre. Tamo junto. Muito obrigado.